Pronto, galera, a partir desse momento a gente já está gravando, tá bom? Boa tarde, Rickson. Boa tarde a todos. Deixa eu habilitar aqui. Pronto. Então agora, a partir de agora, né, a gente vai para o nosso segundo momento de web, tá bom? Mesmo esquema. Eu só deixei o notebook um pouco mais alto para acho que facilitar a visualização, tá bom? Conforme a gente tinha combinado, né, na última aula, a gente hoje vai ver esse primeiro ponto aqui lá na nossa sequência de atividades do AVA, né? A gente tem o mitos de software, a gente vai discutir esses mitos, a gente vai conversar sobre eles, e assim, de uma forma bem, espero bem dinâmica, né? Gostaria que vocês participassem, vocês podem desmutar o microfone, falar, ficarem à vontade, tá bom? E não sei se vocês olharam lá no AVA, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Se vocês olharem lá no AVA, aqui ó, já tem o vídeo da segunda-feira, tá bom? Então vai estar ali. Quem não teve oportunidade de ver já está ali para o pessoal ver, né? Não sei se tem alguém que está aqui hoje que não está lá. Deixa eu aceitar que tem mais dois aqui. E os colegas de vocês que não, né, participaram tanto na modalidade de conferência, têm agora a possibilidade de estar assistindo. Então, aos colegas que vocês não viram na web na segunda-feira, por favor, divulguem lá que esse material está ali já disponível para eles poderem estar assistindo, tá bom? Vocês também para ter uma revisão do que a gente abordou daquela determinada aula. Vamos então ao que nos interessa, a aula 4, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Eu acho que vai ser mais fácil, porque aqui eu não consigo trazer o pincel. Deixa eu abrir ele pelo Drive, que aí vai ficar mais prático. Só um instante, galera. Mas quem quiser acompanhar, né, é o Mitos de Software, que vai estar aqui na Atividades da Semana. Esse primeiro tópico aqui, tá ok? Eu estou abrindo no meu Drive aqui para poder ficar mais fácil da gente poder mostrar as atividades, mostrar o pincel, né? Tudo mais. Rapaz, não sei o que está acontecendo não, mas tá devagar, hein? Pelo amor de Deus. Se não for, se essa pasta não abrir, bicho, a gente vai pelo. Ah, vamos perder tempo esse trem. Esse trem não quer ir, vamos pelo PDF aqui mesmo, que vai ser
mais vantajoso. Então, olha só, mitos de software, né? Então, aqui nesse momento, a gente aborda algumas falas, né? Algumas expressões, alguns pontos que a gente entende ou ser mito, né? Ou ser uma verdade, porque existem alguns termos, né? Algumas falas que a gente pode ser considerado como mito, porque a realidade é completamente diferente daquilo que, né, tem se visto ou tem se experimentado na prática, tá bom? Então, vamos voltar aqui, então, dando uma revisão àquilo que a gente, né, viu anteriormente. Se a gente pegar e pensar que o software ele é uma força propulsora porque ele tem proporcionado muitos avanços, né? Eles têm proporcionado muitos fazeres novos, questão de benefícios que ele trouxe, igual a gente discutiu, né, na segunda-feira da, da crise, por que veio a crise, porque não tinha softwares de qualidade, não tinha padrões definidos, porque estava crescente, porque era crescente o número, né, de softwares ou de hardwares, né, no mercado, então precisava de software, então o número também de software era crescente, então esse processo de qualidade era necessário. Então o software sempre veio sendo uma solução. Hoje, cada vez mais softwares estão sendo desenvolvidos, né? É só a gente olhar na nossa Play Store. Vai lá na Play Store, quem usa Android, ou na Apple Store, né? Quem está na Apple ou tanto o Windows, né, na loja da Windows, porque se vocês olharem a quantidade de aplicativos que são lançados todos os dias, é uma coisa absurda. Então, tudo está se tornando software. Existem softwares. Igual a gente vinha discutindo, não sei se a gente chegou a falar disso enquanto presencial, mas. Eu vou inventar uma padaria, eu vou criar uma padaria. Isso não é empreender, isso não é criar algo inovador. Mas se você tem uma padaria num bairro que não tem, para aquela região, para aquela situação, aquilo é inovação, certo? Então, eu vou desenvolver. Existem softwares para tudo quanto é coisa, sim, mas o seu software pode ser diferente. Você pode agregar valores, você pode criar uma estrutura melhor, você pode entregar novas propostas de valor ao cliente que vai estar utilizando aquele software. Então, existe uma grande quantidade de software, existe softwares ainda que, assim, em áreas que são um pouco explorados, né? E tem mercado para ampliar, mas tem muitos softwares também que não têm qualidade. Então vocês podem propor softwares em uma determinada área que já existe, agregando novos valores, certo? Então, às vezes, o inovar não seria simplesmente você criar algo do novo, ou criar algo assim do zero, mas sim juntar coisas existentes, associá-las a uma nova perspectiva e disponibilizar esse fazer, né? Então, a gente viu isso aí, que o software, no caso, então vai ser uma tarefa agonizante pela grande quantidade de ações que têm que ser feitas, certo? É um fator de diferenciação, né, que quem usa software de quem não usa software, hoje em dia é menos, né? É porque já virou lei isso e é obrigatório, mas antigamente, quando não era, você não tinha a lei definindo que você tinha que emitir aquele cupom fiscal, muitas empresas faziam um controle no Excel ou num papel. Né? Entrou 20, saiu 50, entrou 100, saiu 10. Muitos lugares ainda fazem isso. Então, o uso de softwares tem mostrado ser, né, diferenciais para quem utiliza. Possui capacidades, né, de como ser tangível, o ser humano se adaptando e se moldando de forma que torne a experiência do software com o usuário a melhor possível, né? A gente tem disciplinas que tratam justamente dessa interação, né? O X-Design, que é a experiência que o usuário vai ter durante o seu uso, vai associado com o I, né? Que é o a interface bem desenvolvida, intuitiva. Então, tudo isso
são parâmetros que a gente precisa estar sempre pensando na construção do software. Porém, se eu chego a pensar em pontos como este, eu quero dizer para vocês que os outros pontos que tecnicamente estão anteriormente estabelecidos foram também bem projetados, porque pensar nesses últimos detalhes é algo que agrega muito valor. Então, o seu processo teve qualidade, tá bom? Então, como já, né, já disse, né, não nessas palavras, mas o desafio é a gente conseguir aprimorar a qualidade do nosso software. Cada vez mais produzir códigos de qualidade, não só código, né? Porque código é uma parcela do nosso processo. Se a gente pensar fazendo uma analogia com as montadoras, vamos pensar num processo de produção, né, de automóveis. Ah, somente a parte que coloca o motor no chassi tem qualidade. E o resto? Certo? Então não adianta a gente ter um motor, né, acoplado no chassi com uma extrema qualidade, perfeito, que nunca vai dar problema, sendo que as rodas na primeira curva solta. Então, eu não tenho que pensar em um código muito bem feito. Eu tenho que pensar, não apenas, né, eu tenho que pensar nele muito bem feito, mas pensando em todas as etapas antes e depois também bem feito. Então, a qualidade tem que ser do início ao fim. Lembra que a gente discutiu em sala que vamos pegar um exemplo, né, numa empresa de desenvolvimento ou em qualquer empresa, as pessoas que são responsáveis pela limpeza têm interferência, né, o fazer delas tem interferência na qualidade do processo? Claro que tem. Você trabalhar em um ambiente limpo, organizado, torna você mais produtivo, torna você mais feliz, mais ativo. Então, elas também são extremamente importantes. Então, esses detalhes todos têm que ser pensados quando a gente pensa no aprimoramento da qualidade, certo? Então, é todo o nosso contexto, é todo o nosso cenário. Então, simplesmente produzir software não é escrever linha de código. Isso a gente bateu na tecla na última aula e a gente vai, né, tá sempre pensando em todos esses pontos, esses detalhes que a gente vai, né, ajustando para lá e para cá para a gente poder estar finalizando o nosso produto com qualidade, tendo todo um processo de qualidade, né? Produto é o final, é o que a gente entrega, é algo tangível, e o processo é todo o nosso caminho percorrido até a gente conseguir construir o nosso produto, tá bom? Então aqui a gente viu que o software, como que a gente pode prover melhorias nele, né? Quem que seria a pessoa responsável para prover essas melhorias? Programador, gerente, ferramentas, enfim, a gente viu que todo mundo, certo? Todos nós somos pessoas envolvidas, né, nesse processo. Então, isso tudo a gente acabou conversando semana passada, perdão, na segunda-feira, ok? E alguém tem alguma dúvida quanto a esses pontos que a gente acabou de falar? Deixa eu olhar o chat aqui, se tem alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode postar no chat aí. O Jonathan tá tranquilo ou Wagner? Tem alguma dúvida? Beleza. Beleza, Jonathan. Ok. É, Vamos então aqui começar os nossos, né, mitos. Vai ter questão de mito administrativo, e, enfim. Depois vai ter mito de cliente, algumas vertentes, né, ou algumas visões que a gente tem de determinados fatores, né, no processo. Aqui, a estrutura do slide é bem simples. Eu tenho um mito, a gente discute um pouquinho e depois eu vou trazer a realidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar então pelos mitos administrativos. É como se fosse uma afirmativa, certo? Ou uma fala, ou uma colocação, e a gente vai debater se essa colocação, né, está sendo real
ou está sendo, ou precisa de alguma correção. Então, olha só, mito, já possuímos um manual com padrões e procedimentos para a construção de software. Isso se torna suficiente? Ou isso é suficiente? Esse manual com padrões e procedimentos para a construção de um software? O que vocês acham? Aí, eu gostaria que vocês abrissem qualquer coisa o microfone e falassem ou escrevessem aqui no chat, certo? Que aí a gente ia estar debatendo esses mitos. Já que não é uma videoaula isso aqui, vocês conseguem interagir porque estamos trabalhando de forma síncrona. Então, essa participação de vocês eu acho interessantíssima. Quem puder, então, participar nesse momento, eu vou ficar muito contente. Tá. Não, então, já que ninguém se manifestou, eu vou estar comentando esse ponto. Olha só, a gente possui um manual com padrões, é a mesma coisa que a gente tem uma receita de bolo, para fazer um bolo, certo? A gente pega a receita de bolo e desenvolve a receita de bolo. Beleza. Só que no processo de desenvolvimento não é bem assim. A gente tem esse manual com os padrões, né, bem definidos e todos os procedimentos que a gente deve executar para criar um software. Mas a questão é, esse manual é utilizado? E se é utilizado da forma correta? São perguntas que a gente tem que pensar, porque existir o manual existe, mas infelizmente as pessoas acabam não seguindo. Ou quando seguem, segue parte dele e a outra parte acaba ficando, né, perdida. Não dá determinado valor, ou é feita de forma errada. Lembrem daquela figurinha lá das arvorezinhas, né, do balanço. Então, é conhecido pela equipe, né? Talvez a nossa equipe, um ou dois membros conhecem que existem esses padrões ou têm acesso a esses padrões, mas talvez o resto da equipe acaba que não sabem nem que existem esses padrões, muito menos como usá-los, né? Então isso não basta ter o manual e padrão. A gente tem que ter o manual, os manuais, né, com padrões e procedimentos. Existe, mas a gente tem que usar. Não adianta nada existir lá e a gente não usar. Então, isso são pontos que a gente tem que ter em mente. Ele é completo? Aquele manual que está lá está completo, está atualizado, está funcional? Às vezes sim, às vezes não. Então, isso é um pouco mais complicado para poder a gente estar medindo tudo isso. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo mito. Temos boas ferramentas, já que possuímos a última geração de computadores. O que vocês acham disso aí? Vocês podem falar, galera. Fiquem à vontade. O Israel está digitando. Vamos ver.
O Jonathan fala que só ter as ferramentas não é suficiente, né? E precisa também ter o conhecimento de como usar. Boa, Jonathan. E acho que os computadores não são, só os computadores não são suficientes. Beleza, Rael. Então, qual que é a realidade, né? Ah, você olhou o slide, né? Os computadores somente não são suficientes. Precisamos, como o Jonathan disse, saber utilizar. Ex- é, então tá bom, vou acreditar em você. Olha só, igual o Jonathan disse, a gente precisa saber usar. O computador por si só pode ser fantástico. A gente pode ter uma Ferrari dentro da garagem, mas se a gente não sabe dirigir, de que adianta ter uma Ferrari, certo? Então, a gente tem que saber manuseá-los. Então, ter equipamentos bons é importante, sim. Porém, eles somente não são suficientes. Ah, eu vou montar uma máquina para desenvolvimento, uma máquina fantástica. Beleza, ferramentas de última geração, computadores de última geração. Mas eu não sei escrever código. E aí? Adiantou nada, certo? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Ferramentas de engenharia de software acabam sendo mais importantes, né? Então a gente tem algumas ferramentas nesse processo de construção que a gente precisa estar desenvolvendo. Às vezes não necessariamente a gente precisa usar um software específico. Ah, eu vou fazer um diagrama de caso de uso. Poxa, eu preciso de uma ferramenta gráfica que vai desenhar com perfeição cada símbolo. Não. Você tem que entender o seu processo, a sua realidade, o seu cenário. Se você desenhar o seu sistema numa folhinha de papel, às vezes você consegue alinhar esses primeiros pontos. Claro que é importante você ter o auxílio das ferramentas. Não me entendam mal. A questão é fazer. Nós temos que fazer, certo? Não é simplesmente sentar e escrever código, beleza? Então esse que é o segundo mito. É igual ter uma batedeira, mas não saber a receita do bolo. Muito bem, Israel. Isso aí. É a mesma coisa que você ter uma batedeira e não saber a receita do bolo. Você tem ferramentas, mas você não tem o necessário para desenvolver aquilo, né? Vamos então para o próximo. Próximo mito. Se estamos atrasados, vamos contratar mais programadores. Essa é fantástica. O que vocês acham disso? Isso é verdade? Se a gente está atrasado, a gente pode contratar mais programadores? Ah, se está atrasado, vamos contratar mais programador que vai resolver. Acho que pode acabar atrasando mais. Boa. É, eu falo, o Israel, que isso é praticamente certo, tá bom? Vamos pensar o seguinte: quantos meses uma mulher precisa para dar à luz a uma criança? 9, né? Então precisa de 9 meses para uma criança nascer. Então, uma mulher faz um neném em 9 meses. Vamos colocar dessas formas. 9 mulheres conseguem fazer um neném em um mês? Né? Essa é a pergunta que eu faço. É possível? Ah, vamos juntar 9 mulheres então, que aí a gente consegue fazer um neném em um mês. Existem coisas que não vão funcionar, certo? Então, às vezes você colocar mais pessoas, isso só vai atrapalhar o seu processo, porque você vai ter que contratar mais gente, né? Nesse processo de contratar mais gente, você vai ter que treinar essas pessoas, você vai ter que estar auxiliando essas outras pessoas. Então, a sua equipe que era reduzida, às vezes vai ter que parar o que está fazendo para fazer outras coisas, para ajudar a treinar. Então, a pessoa que está sendo treinada não vai ter capacidade de pegar o ritmo, enfim. Só assim, em casos muito específicos, quando a pessoa ela é muito já, assim, já tem muita experiência naquela linguagem de programação e é uma coisa que ela sabe já fazer, ou que ela já fez, né? Talvez
não é um sistema, é um módulo que é algo que ela já fez, né? Tipo assim, a integração com determinada plataforma. Então isso ela já fez. Então para ela vai ser tranquilo. Em alguns casos esse mito, né, acaba sendo uma verdade, mas normalmente ele só atrapalha, né? O desenvolvimento de software é um processo, né, manufaturado assim, mas programadores acabam atrasar o processo. 9 mulheres, né, como eu disse, não conseguem fazer um filho em um mês, que é essa relação. Então, a gente não consegue, às vezes, colocando mais mão de obra, terminar um software mais rápido. Né? Não é igual na construção civil ou em outras áreas. Né? Aqui é algo que a gente precisa ter um processo contínuo, mas um processo que demanda certos critérios, né, para ser realizado. Então, é difícil, às vezes, você ficar ampliando a equipe nesse meio de campo. Nesse meio, né, depois, entre o início e o fim, você começar a ampliar a equipe ali gera um transtorno muito grande, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Beleza. Então vamos seguindo. Próximo mito. Uma declaração geral de objetos é suficiente para começar a escrever programas. Eu simplesmente vou lá no meu cliente, faço esse desenho bem bonito aqui, e a partir disso aqui eu já monto, começo a escrever linha de código. Vocês acham que isso aqui é suficiente? Não é. Muito bem. Isso não é suficiente. Existem coisas que você vai entender de uma forma, mas o seu cliente não soube explicar. Existem N outros fatores que vão fazer com que isso aqui esteja totalmente errado dentro da proposta ou da realidade que a pessoa quer. Então, a má definição inicial é a maior causa do fracasso. Lembrem-se disso. Deixa eu achar. Lembrem-se disso, tá bom? Então, um início errado no meu processo, eu tenho problemas no meu software, beleza? Então, a má definição inicial é a maior causa dos fracassos de software. Sempre lembrem disso. Então, uma das etapas mais importantes é requisitos. A gente tem que atender requisitos implícitos e explícitos do cliente. Às vezes ele não sabe o que ele quer, certo? Às vezes ele vai te explicar o que ele quer, mas ele não sabe o que ele quer. Naquele sentido de ele não sabe explicar o que ele quer. Ele vai dar voltas, vai dar voltas. Se o cara não tem experiência, ele vai ficar dando essas voltas junto com o cliente e no final das contas, ao entregar o projeto, o cliente vai falar: não foi isso que eu queria. E aí todo o prazo que você gastou, todo o recurso, todo o esforço, todo, né, todos os elementos foram por água abaixo, porque não é aquilo. Tá bom? Então, muito cuidado nesse ponto, certo? Dúvidas? Beleza. Vamos seguir então. Aí agora a gente entra numa parte de mitos do cliente. Acho que o Jonathan está querendo perguntar alguma coisa. Joelmo, o Jonathan está com alguma. Não estou te ouvindo.
Agora? Agora estou te ouvindo, Joelma. Tá me ouvindo? Ah, sim. Volta a frase, o mito anterior, fazendo favor. Estava... Esta aqui. Ele digitou? Ah, ele digitou. Não entendi a causa dos fracassos. Ah, entendi. Ele não entendeu por que isso aqui é a grande causa dos fracassos. É o seguinte, quando a gente não faz um bom início de construção do software, no caso, quando a gente começa fazendo um levantamento de requisitos e a gente não consegue desenvolver esse documento de requisitos muito bem definidos, o nosso sistema provavelmente vai acontecer várias falhas ou vai ter vários problemas, em virtude, né, desse mau levantamento de detalhes, que é o que, igual eu expressei aqui, né, nessa primeira imagem. Vamos dar um zoom aqui, ó, que é o que o cliente queria, o que ele explicou e o que o cara entendeu. Então, mediante a esse cenário de erros, grande parte do fracasso dos softwares desenvolvidos tem relação com esses pontos aí, né? Porque são erros, né, que vão acontecendo e depois dali é uma bola de neve. Ela cada vez vai aumentando o seu tamanho. Acho que agora ele entendeu, né, professora? Ele entendeu, é porque meu áudio estava desligado. Ah, Ele entendeu esse fracasso, né, esse monte de erros vai chegando a gerar a morte do software, o fracasso, isso aí. isso aí. Ok. Eu estava falando, mas meu áudio estava desligado, desculpa. Não, beleza. É o que eu olhei ali, eu acho que ele estava falando alguma coisa, e eu falei, deixa eu parar aqui para ver. Eu não vi que meu áudio estava desligado por causa do barulho aqui, aí acaba atrapalhando. Não, fica tranquilo. Se precisar, é só voltar, igual ele postou no chat ali também. Eu lá e cá acompanhando a parte do vídeo aqui com o chat aqui, mas a gente vai administrar. Então, vamos para o próximo mito. Olha só, aí aqui a gente já entra. Antes a gente estava vendo mitos, né, do cliente. Já estava em mitos do cliente. Olha só, os requisitos do software se modificam continuamente, mas se as mudanças podem facilmente, as mudanças podem ser facilmente acomodadas. O que seria ser acomodadas? Ser facilmente refeitas ou reconstruídas. O que vocês acham disso aí? Olha só, o Israel está digitando. Nem sempre. Muito bem, Israel, nem sempre. Então, vamos entender o seguinte, né? Requisitos, se a gente pegar esse desenhozinho aqui, né, do nosso sistema, requisitos são cada uma das funcionalidades que o meu sistema vai ter que desempenhar. Então, toda vez que eu modifico um requisito, eu consigo facilmente alterar ele. Então, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Vamos lá. Qual que é a realidade? O impacto da mudança vai variar de acordo com o tempo que ela é introduzida. Talvez no início do projeto, se você precisar modificar alguma coisa, beleza. Você altera aquele requisito e a partir desse momento você consegue seguir de forma correta dali para frente. Porém, vai ter momentos que vai ser uma tarefa muito
dolorosa você fazer o ajuste desse requisito. Porque esse requisito vai acabar, querendo ou não, gerando outros requisitos. Vai estar relacionado com outros requisitos. Então, você mudar um requisito vai impactar em N outros que têm relação com este. Talvez a mudança não vai impactar nenhum, mas talvez vai impactar 5, 6, 7, 20 requisitos. Então, é complicado a gente ficar nessa modificação. Então, nem sempre você fazer alteração é algo que vai ser tranquilo, é algo que vai ser fácil de ser realizado, tá bom? Então, seria, né, uma séria alteração na definição inicial possibilita uma boa acomodação de solicitações do momento, mas uma modificação de software impacta fortemente os custos, porque aqui a gente está falando dos custos, né? Mas é aquele caso que eu falei, se a gente alterar um requisito que é base, N outros requisitos serão interferidos, terão que ser modificados. Isso vai, querendo ou não, influenciar muito no custo, né, da construção do software e no tempo de entrega. Porque tudo isso vai ter que ser retrabalho, tudo isso vai ter que ser refeito, tudo isso vai gerar desgaste na equipe, no desgaste no cliente, enfim. Não é fácil, então, fazer modificação de requisitos durante o processo. Ok? Vamos seguir aqui, então. Agora a gente já entra, então, em mitos do profissional. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat. Vocês estão me ouvindo bem? Rickerson, você está me ouvindo bem agora? Teste, som. Vocês estão me ouvindo? Melhorou-se. Ah, beleza. Ótimo. Agora o som tá de boa. Vamos lá, então. Vamos para esse mito. Todo o processo de trabalho se resume em apenas escrever e colocar o programa para rodar. Eu acho que essa resposta não preciso nem falar, né? O que a gente discutiu na última aula e no início dessa, eu acho que já é mais de suficiente para responder esse mito, certo? Se a gente olhar aqui essa realidade, é só um dado estatístico, tá bom? Quanto mais cedo se inicia o código, mais tempo é despendido no seu término. De 50% a 70% do esforço despendido depois da primeira entrega. Então, não necessariamente você sentar e escrever código é vantagem. A partir do momento que você tem toda a documentação do seu software muito bem organizada, estruturada, e você tem já todo aquele cenário disponível para começar a escrever linha de código, você sabe o que A, B, C e D tem que fazer, top. Senta e manda bala fazendo código, tá bom? Mas, enquanto isso não acontece, às vezes você vai estar escrevendo código à toa, você vai ter que reescrever, você vai ter que fazer códigos novamente. Então, tudo isso vai acabar sendo retrabalhos que vocês vão ter que estar desenvolvendo. Tá ok? Então, nem sempre é somente escrever código. Certo? A gente já discutiu bastante sobre isso. Vamos para o próximo mito, então. Enquanto o programa não estiver funcionando, não há como avaliar sua qualidade. O que vocês me dizem desse ponto? Poxa, peraí que o telefone tocou aqui.
Ó, o Arthur tá digitando. Vamos aguardar então. Pode digitar tranquilo, Arthur. Tá bom? Assim que você terminar aí, você manda que aí a gente pega a sua colocação, tá bom? O Arthur disse o seguinte: tem muitos programas que só vão funcionar bem no final, se seu, no final de seu processo, e ainda podemos analisar se ele está organizado corretamente. Sim, claro que alguns programas, como o Arthur disse, eles demandam de o todo. Né? Você vai conseguir ter a efetividade do desempenho dele somente no final. Só que, né, igual ele fala aqui, ainda podemos analisar se ele está organizado corretamente, entre outros fatores, certo? Só que não necessariamente a gente precisa chegar ao final para conseguir avaliar a qualidade, né? A revisão técnica formal é um bom mecanismo de filtro de qualidade. Se eu não verificar a qualidade desse carinha aqui, na hora que eu estou desenvolvendo ele, qual é a chance disso dar problema depois? O meu software ainda não está funcionando. Isso aqui é o esboço dele. Então, se eu desenho, se eu começo o meu processo e espero até o final dele, começo, faço, beleza, eu fiz todas as etapas, só fazendo mesmo, sem validar, sem verificar a qualidade, chega no final, ele não funciona. Não adiantou. Você fez as etapas, beleza, mas você verificou, fez o processo de qualidade, viu o que poderia ser melhor, o que poderia ser pior? Então, às vezes, a revisão desses documentos iniciais é extremamente, às vezes não, a revisão desses documentos iniciais são extremamente importantes. Então, sempre é necessário você estar fazendo a avaliação, né, da qualidade daquele processo. Por quê? O produto é o que você vai, né, criar no final, vamos supor, esse pincel. Mas para te entregar esse pincel pronto, eu tenho todo o processo. Se cada etapa do meu processo eu estou validando as questões, né, de qualidade, de requisitos se estão sendo cumpridos, se está atendendo, se está dentro né, dentro da minha realidade, eu vou chegar no final, meu produto vai ter qualidade. Porque todo o meu processo teve qualidade. Certo? Então, é, esse item é algo que a gente tem que sempre estar, sempre tem que ser realidade para a gente. A gente sempre tem que quantificar a qualidade, medir, né? Seja validar isso aí de uma forma ou de outra, dependendo de cada documento ou de cada etapa, mas sempre pensando em avaliar e revisar se aquele fragmento, se aquela parte do processo está funcional, se está de acordo, se está com qualidade. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, beleza. Acho que o Jonathan está falando alguma coisa ali. Wagner, não estou te ouvindo. O Jonathan tem alguma dúvida, Wagner? Que eu não consegui te ouvir. Não sei se você falou alguma coisa.
Ah, tá, beleza. Show. Então, vamos seguir aqui o próximo ponto. Ah, perfeito, perfeito. Joia. Isso aí. Bacana, Jonathan. Peraí, cadê? Aqui eu acabei mudando e coloquei tudo num só. Enfim, mito profissional, né? Aqui já a gente ir caminhando para o final. Só deve ser entregue o programa em funcionamento. Aí eu coloco, né? Porque isso aqui é um paradigma que pode abrir uma discussão muito grande. O programa é uma parte de uma configuração de software. O que que isso quer dizer? Eu vou, eu sou um cliente e eu quero que vocês desenvolvam um aplicativo para mim, certo? Aí, o que que vai acontecer? Vocês só vão me entregar esse aplicativo pronto ou vocês vão me entregar módulos dele? Ah, até o dia tal eu vou te entregar um módulo de cadastro, que aí você pode ir adiantando os cadastros dos seus produtos, o cadastro das suas vendas. Aí depois, perdão, dos seus produtos, das pessoas que vão estar trabalhando e tudo mais. Depois a gente vai cadastrando as outras, a gente vai liberando os outros módulos, igual o módulo financeiro e tudo mais, para vocês terem um controle melhor. Então, muitas vezes, a entrega de um software não é a entrega dele pronto, dele todo completo. Você vai entregando os módulos, porque às vezes, dependendo da situação, o seu cliente não quer todos os módulos que você tem como, ou se é um sistema que você já disponibilizou para outras pessoas, certo? Ah, então talvez é um módulo que você vai ter que criar ainda. É algo, oxe, olha que legal. Um cliente X que é um módulo para controle de estoque, mas esse controle de estoque é diferente, porque lida com, com produtos que são usados dentro da padaria. Vamos supor, a gente está falando de um sistema para padaria, né? O presunto, a gente tem que ter um controle do estoque de presunto que é usado fatiado e vendido, certo? Mas aquele que é usado nos materiais ou nos itens da própria padaria, talvez um salgado ou tudo mais. Então, são itens que são diferentes. Talvez é uma realidade que o seu sistema não estava, né, abrangendo ou ainda nem sabia que tinha. Então, é algo que força você a ter que evoluir para aquele ponto. Beleza? Então, às vezes a gente pode ir entregando módulos e vai entregando os módulos, né, de acordo com, né, o acordo feito com o cliente e tudo mais. Não necessariamente você precisa entregar o todo. Você vai entregando as partes e sendo incrementais. Beleza? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Bom, ninguém se manifestou, acredito que não. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. A engenharia de software é o estabelecimento de usos sólidos, de sólidos princípios de engenharia para que possa se obter economicamente um software que seja confiável e que funcione em máquinas reais. É aquele conceito que a gente bateu muito na tecla na segunda-feira, a gente discutiu ele muito em sala de aula ainda. Então, essa que é a engenharia de software. Esse que é o propósito dela. Estabelecer o uso de princípios da engenharia, possibilitando a construção de softwares que sejam economicamente viáveis, confiáveis e que rodem em máquinas reais, que sejam, né, que estejam dentro da nossa realidade de uso, tá bom? Então, olha só, eu tenho então métodos, ferramentas e procedimentos. Tudo isso aqui está relacionado ao processo de construção do produto, ok? Então, métodos, como eu faço? Né? Que é aquela imagem que eu pedi para vocês estarem dando uma revisada lá. Essa aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem os métodos, que é como a gente faz, né? As nossas ferramentas. O que são as ferramentas?
todas as cases, né? São tudo aquilo que a gente utiliza para desenvolver. Foi o caso que eu citei do médico, né? O médico que precisa fazer, vamos pensar, o médico precisa fazer a cirurgia de apendicite, né? Tirar aquela tripa, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas tirar aquela parte, né? Ele vai utilizar um bisturi, que é a ferramenta correta, ou ele utiliza um motosserra? Então, sim, as ferramentas têm que ser usadas de acordo, né, com a realidade da situação. Eu tenho que utilizar ferramentas adequadas. Um médico sem o seu equipamento correto não vai conseguir fazer um bom trabalho. Assim como um dentista, assim como um pedreiro, enfim. Okay? Então, eu preciso das ferramentas certas para o serviço certo. Eu preciso de ferramenta para desenvolvimento de sistema. Existem várias. Você tem que ver qual que é a sua necessidade. Claro, existem. Vamos pensar. Eu preciso de uma furadeira para construção civil. Existem quantos tipos de furadeira? Várias. Qual que vai me atender? Então eu tenho que saber fazer essa análise para entender qual a ferramenta que eu vou utilizar, qual que é a melhor ferramenta para mim. Beleza? Procedimentos vão incluir o quê? Uma sequência da aplicação dos métodos. Como eu faço? Então, como se fosse o caminhozinho, né? O meu processo ali. Banco imobiliário é assim? Não. Vamos pensar um jogo que você vai, né, caminhando, igual, acho que é Candy Crush, não sei se aquele jogo, acho que é assim. Mas enfim, aqueles jogos que você vai, né, caminhando, chegar a um propósito final, certo? Você vai e cada parte que você para, você tem uma determinada ação a ser feita. Então o processo é todo o caminho e os métodos é o que você tem que fazer em cada parada ali desse processo. Beleza? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Vamos lá então para a gente caminhar para o final. Olha só, então eu tenho alguns paradigmas, né? Que eu tenho que pensar no seguinte: a questão de métodos, ferramentas, procedimentos. Quais são os melhores métodos? Quais são as melhores ferramentas? Quais são os melhores procedimentos que eu tenho que executar? Então, tudo isso são questionamentos que a gente faz, mas não são uma regra, porque a forma que eu trabalho em um projeto não necessariamente é a forma que eu trabalho em outro projeto, ok? Então, cada projeto tem que ter uma análise, cada projeto ele tem um caminho perfeito, diferente do outro. Então, talvez uma ferramenta que eu usei em um projeto não vá ser, né, muito bem utilizada em outro projeto. Então, eu preciso adequar os meus métodos, adequar as minhas ferramentas, adequar o meu procedimento, né, que seria o meu processo, a cada projeto que eu vou estar desenvolvendo. Então, eu não posso criar um jogo como eu crio um sistema web para controle de banco, um internet bank, certo? Então, eu não tenho o mesmo caminho a ser seguido. Eu tenho que adaptar, não tenho que adaptar não, eu tenho que gerenciar o meu projeto, sempre sabendo os meus métodos, ferramentas e procedimentos, de acordo com a realidade do meu projeto, ok? Então isso aí é um dos paradigmas, né, que a gente tem que sempre estar atento. Então, a gente viu lá, né, em alguns slides, não lembro se é no 2 ou no 3, o software, né, então ele é composto, né, esse processo todo, né, todo o cenário, né, ele é composto pelo produto, que é algo tangível que a gente vai fazer entrega, e o processo, que é o caminho, né, que a gente seguiu para poder de fato fazer aquele produto realmente existir, ou aquele produto acontecer. Okay? Então, o meu produto tem que ter qualidade e tem que atender as expectativas do meu cliente.
meu cliente tem que falar, nossa, isso que eu queria, era isso que eu precisava, é isso que vai agregar valor para mim. Tendo qualidade, muito bem feito, bacana, é isso que você tem que entregar enquanto produto. Já enquanto processo, ele tem que ser consistente, bem gerenciado e muito bem alinhado na questão de custo e tempo. Então, todo constantezinho, tal, por quê? Se o seu projeto seu processo é constante e você está caminhando de acordo com o planejado, de acordo com o que você tinha gerenciado não, tinha planejado, né, no seu processo de gestão do projeto, e todas as etapas muito bem encaixadas, você vai estar dentro do seu prazo. Consequentemente, você vai estar dentro do seu custo. Então, tudo isso vai casar e vai fechar, né, um processo assim bacaninha. Pode acontecer problemas que também estavam previstos no projeto. Eu não estou falando que um projeto bacana, que um projeto com qualidade, um processo com qualidade, que né, é consistente, é gerenciado e está com custo e tempo controlado, não tem erros, ok? Os erros também já foram previstos nesse item. Erros sempre irão existir. Lembra da curva, né? A curva de software que a gente viu lá. Ela tende a pegar e subir. Certo? A gente pegar e manter. Mas vocês viram que ela não está no zero. Ela está um pouquinho acima do zero. Então os erros vão existir. Porém, eu tenho, no meu processo gerencial, eu tenho que também ter em mente esses erros, essas falhas. Então, não é um processo sem falhas e sem erros. É um processo que, mesmo com falhas e erros, eu tenho a gestão dessas falhas e erros, tenho a correção dessas falhas e erros. Então, o meu projeto consegue caminhar ali, bem gerenciado, consistente, bem no cronograma, para me entregar, de fato, um produto com qualidade. Ok? Aqui, na verdade, então, é o que a gente viu, né? A gente, dentro de produto, a gente viu o software, a crise do software e o mito do software, que é os pontos que a gente está falando sobre o produto. Ok? O processo, então, agora a gente começa a ver as etapas do processo. Nos próximos, né, nas nossas próximas aulas, que é o caminho. A gente viu com riqueza de detalhes o final, o produto. Agora a gente vai ver todo o processo de construção do produto. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, galera. Beleza, então. Galerinha, uma coisa então que eu quero estar vendo com vocês é sobre esse trabalho aí que vocês estão lendo, né? Ou estão aparecendo em sua tela. Alguns colegas me procuraram enquanto a gente ainda estava, né, nesse momento de paralisação por causa do Covid, né, enquanto não havia liberação do ensino remoto. Para mim isso não é educação à distância, isso é um ensino remoto, né? E por isso que a gente está aqui fazendo atividades síncronas e não atividades assíncronas, tá bom? Claro, sempre respeitando a limitação de todo mundo, tá bom? A gente sempre tem esse cuidado, ok? Mas de qualquer forma, esse trabalho aí do artigo vai ser um trabalho que vocês vão ter que me apresentar no final da disciplina, certo? Alguns colegas já adiantaram e tudo mais. Eu vou, não sei se hoje ou até ou amanhã, essa semana está um pouco complicado. Até o final da semana, eu vou colocar aqui na semana 15 ou na semana 16, que eu já acabei de criar aqui, o conteúdo, né? Essa proposta dos artigos, eu acho que para cima aqui tem, já está criada a semana 16, tá bom? Deixa eu vir aqui. Semana 16 já está criada, tá bom? Depois eu coloco aqui as atividades. Eu não lembro se eu coloquei aqui para vocês fazerem a escolha dos temas. Não está não, né, eu já tinha pedido para vocês fazerem a escolha dos temas, só que eu não coloquei uma atividade aqui no AVA para vocês me falarem quem são as duplas de vocês. Então,
Eu vou colocar aqui como atividade, ainda para essa semana, vocês definirem os trios, né? A gente vai fazer esse trabalho em trio, não dupla, né? Posso fazer sozinho? Posso fazer em dupla? Pode. O negócio é que o máximo é três. E vocês vão, né? Eu vou colocando uns itens para vocês definirem nos grupos, né? Grupo um, grupo 2, grupo 3. E depois vocês vão falar qual tema desses daqui vocês escolheram para falar ou para fazer o trabalho de vocês. Tá ok? Nós estamos em. Deixa eu carregar aqui quantos participantes. A gente está em 29 participantes, mas tira o Wagner, tira a Joelma e tira a Joelma, a Luciene, desculpa, Luciene. Então, tira 4 pessoas, então são 26, certo? Então, 3 vezes 8, 24, né? Vai dar 8 grupos aí. 9 grupos, na verdade, né? Se tiver uma dupla. Ok? Luciane está aqui. Enfim, façam lá a escolha dos grupos, né, de vocês. E eu vou estar colocando detalhadamente em cada semana aqui, a gente vai fazer um trabalho sequencial, tá bom? Cada semana eu vou estar colocando o que eu quero, o que vocês desenvolvam. Eu vou eu vou criar uma pasta aqui dentro do Ava com vários artigos para vocês irem lendo e né, para vocês verem como que é a estrutura de um trabalho científico, quem ainda não escreveu. Eu sei que tem colegas aí que já escreveram trabalhos desse tipo, né, artigo científico. E a gente vai fazer a submissão desses artigos depois a uma revista, tá bom? Chamada Rempec. Se existir algum evento, a gente manda para o evento, mas provavelmente a gente vai escrever para a revista Rempec, tá ok? Então, vocês já tiveram disciplinas de como escrever artigo, citação direta, citação indireta e tudo mais. Eu vou criar aqui então as tarefas. Eu quero introdução, contextualização, introdução, problema, introdução, sabe? Eu vou criando essas atividades e a gente vai mandando essas atividades de forma, né, sequencial e depois a gente junta tudo, passa um pente fino no trabalho e publica onde tiver publicar, enfim, faz o que tiver que ser feito, tá ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Acho que você já tem os grupos, né? Já tem uma galera aí que já tem o grupo formado. Aos que ainda não têm, por favor, façam o quanto antes, porque é um trabalho que demanda uma certa dedicação de vocês. Vai valer 20 pontos. 20 pontos. 20 pontos. Isso aí, 20 pontos. E é algo que eu gostaria que vocês fizessem. Se eu ver que está ficando um trabalho bacana mesmo, às vezes eu até aumento essa pontuação, tá bom? Então, assim, vamos fazer um trabalho bacana que isso gera currículo para vocês, que isso é extremamente importante depois, vocês terem currículo, vocês terem, tem o trabalho publicado e tudo mais. Isso aí vocês já sabem, né? Isso aí eu não preciso ficar desenhando, que isso é importante para vocês. Beleza? Se ninguém quer falar nada ou se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Ok? Mas fiquem abertos, se alguém quiser desmutar o microfone e falar que dia vai ser o futebol, né, Israel? A gente também tá aqui para isso. Nesse momento a gente encerrou a parte de conteúdos dessa aula. Hoje à noite ou amanhã de manhã o vídeo já vai estar aqui também para vocês, quem não viu, assistir ou, né, quem ainda ou assim que mesmo vendo queira assistir novamente ou tirar alguma dúvida, né, durante esse processo, vai estar à disposição ali. Beleza? Isso aí, acabou o isolamento social, tem futebol. Beleza, Rael.
Vamos montar o time. Agora, depois que acabar o grupo da disciplina, vira o grupo do futebol. Beleza? Hoje a gente cria outro grupo também. Marcar um horário lá, jogar pelo menos 4 vezes na semana. Porque um tempão sem jogar um futebolzinho é complicado, né? Eu tô mais pra bola nesse momento, mas fazer o quê? A gente vai chegar lá na fé. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, galera, fique à vontade. Se não, um forte abraço. Fiquem com Deus, se cuidem. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Show, abraço.